oportunidade de aqui nós estamos mais uma vez no nome de Jesus. Muitos gostariam de ter essa oportunidade que nós estamos tendo essa noite, mas, meus irmãos, infelizmente o inimigo tem montado. Sempre na hora de vir para a igreja aparece tantos pratos, tem aparecido propostas, pessoas que se dizem amigos, chamando de um lugar para o outro, mas para a igreja mesmo ninguém chama. Tantas oportunidades que aparecem. Eu falo com vocês diante de Deus, quando eu comecei a caminhar, também aconteceu comigo. E é uma coisa que acontece no mundo evangélico. Se nós for orar no dia de hoje, meus irmãos, se você convidar uma pessoa para ir para o boteco, ela vai tranquila, mas se chamar para ir para a igreja, tem dificuldade. Porque o inimigo, ele batalha o tempo todo na mente da pessoa, porque ele sabe, se você for para a igreja, ele vai te perder. Agora, quando você vai para uma festa, para alguma coisa que não é de Deus, aí você vai com muita vontade, porque é o que está da carne. Mas quando nós vamos fazer algo do Espírito, sempre tem uma barreira, tem um impedimento. Eu falo com você diante de Deus, até lá em casa, tem dia que nós vamos sair para a igreja, é uma batalha espiritual. Mas eu tomei para mim, falei com o Senhor, a palavra diz em Mateus 6,33, tem que buscar primeiro o reino do céu e a justiça do Senhor. Eu não sei qual é o impedimento, mas vai tirando o nome de Jesus, e Deus tem ouvido as minhas orações. Eu agora estou desse jeito, se eu sei que atrasa meia hora, uma hora, vamos arrumar uma hora, meia hora antes. Se é assim que funciona, é assim que vai ser. E para a glória de Deus, eu estou chegando sempre bem antes do culto começar. E de segunda-feira, oração de 6 às 7. Já vem buscar minha menina 5 horas na escola, já vem direto para a igreja. Mas se você quer batalhar, você vai batalhar para lá. Porque na minha vida não, porque a minha vida foi comprada, não foi por ouro nem comprada, foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Porque já não sou eu mais que vivo, meu irmão, Cristo livre. O dia que você deixar Jesus viver na sua vida, obrigado, irmãos. O dia que você deixar Jesus viver por você, Ele falar por você, você vai ver que nada vai ser impossível na sua vida. Você vai entender a palavra do Senhor, disse que todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que creem. Quando você crê, tudo que acontecer na sua vida vai cooperar para o seu favor. Ah, pastor, hoje aconteceu que não deu para mim trabalhar, porque aconteceu isso. É Deus cooperando, então você segura o livramento que eu te dei. Quando você fala assim, pastor, hoje, pastor, estava um serviço maravilhoso, eu peguei esse serviço, só que não deu certo. Não é porque não deu certo. É porque se você pegasse, você ia perder o mundo melhor que Deus não pegava. O que Deus tem para mim, para você, meus irmãos, é melhor do que aquilo que nós almejamos. A palavra do Senhor diz em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1, as coisas do Senhor é aquilo que nós esperamos, mas não vemos. Eu não sei o que você espera, mas se você espera no Senhor, Ele jamais vai te decepcionar. Ele disse: esperei com paciência no Senhor, e eu ainda o louvarei. Louvarei, você sabe o que é? É quando você espera com paciência, a vitória chegou e você vai glorificar o nome do Senhor. Eu creio que a vitória nossa é pelo sangue de Jesus. Porque se não for pelo sangue, nada acontece. Eu às vezes quando eu penso e olho para uma coisa e penso assim, mas deu errado, isso não deu errado. É porque Jesus tem algo melhor para mim. Nada dá errado na vida do crente, meus irmãos. Um dia eu estava num lugar, eu estava fazendo um contrato de aluguel naquele cartório de Justinópolis, no início da pandemia. Todo mundo naquela dificuldade. Nossa, que peleja, que guerra, que crise. Eu estou montando a casa para alugar e não consigo alugar. E eu falei assim: aquele que está em Cristo não tem crise.
Nós estamos em Cristo, não estamos em crise, é em Cristo Jesus. Falei para a glória do Senhor, naquela pandemia, não ficou uma casa vazia, tudo foi alugado. E todos, Deus, eu orava, nós temos que orar também para as pessoas que pensam. Falei, Senhor, abre porta para os inquilinos, para que eles tenham condição de pagar o aluguel em dia. Porque eu dependo desse aluguel para fazer a obra do Senhor. Para mim, não viver na obra, mas sim viver para a obra. E Deus respondeu. Quando eu estou orando para eles, estão conseguindo servir, se Deus está abrindo porta para mim também. Nós temos que entender, meus irmãos, quando você ora para alguém, você abençoa alguém, quem é abençoado é você. Você tem que entender porque a semente que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. Quando eu digo para você, Deus te abençoe, é eu sabendo que eu também sou abençoado. A Bíblia relata que nós falamos a paz do Senhor Jesus, e aquela pessoa não aceita a paz retorna para nós. Nós temos que desejar para alguém aquilo que nós temos dentro de nós. O salmista disse, meus irmãos, guardei a palavra na tábua do coração para não pequei contra ti. Então, quando nós guardamos essa palavra do Senhor na tábua do nosso coração, nós vamos desejar o próximo melhor. E o melhor que eu tenho para desejar para a igreja nessa noite é a palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje no culto de libertação, e eu sempre vou continuar dizendo, a libertação, ela vem da palavra de Deus. Pastor não liberta ninguém, missionário não liberta ninguém, mas essa palavra liberta. Mas para que essa palavra liberta, o que ela tem que fazer? Ela tem que entrar no seu coração e permanecer. Ela não pode somente entrar por um ouvido e sair por outro. Eu quero falar para vocês nessa noite que a palavra me liberta. Mas para a palavra libertar, meus irmãos, nós temos que entrar pela porta dizendo que nós estamos todos reunidos em um só propósito, um só nome. É no nome de Jesus. Abra a Bíblia comigo para nós confirmar a palavra do Senhor nessa noite. Do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O tema da minha Bíblia está a descida do Espírito Santo. Eu quero que você entenda. Primeiro você vai na palavra, que é a palavra de Jesus. Quando você fala na ele, o Espírito Santo também desce. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Está depois de João. Antes de Romanos, depois de João. O livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Atos tem Mateus, Marcos, Lucas, João, depois Atos. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, no nome de Jesus. Quero que você entenda essa palavra nessa noite. Amém? A todos acharam em nome de Jesus? Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos. Amém? O tema da minha Bíblia está a descida do Espírito Santo. A palavra do Senhor disse para mim e para você assim, ó: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som. O som veio de onde? Veio do céu, veio da terra não, presta atenção. Veio um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Encheu toda o quê? Então o vento ele veio do céu. Presta atenção. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pausaram sobre cada um deles. Essas línguas repartidas sobre fogo é a língua dos anjos. Presta atenção no que Deus está querendo falar. E cada um pousaram sobre cada um deles. Mas por que a língua pousou sobre cada um deles? Porque estavam todos reunidos em um só lugar, em um só nome, no nome de Jesus. Presta atenção. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes
concedia que falasse. Amém? Somente aí, meus irmãos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que Jesus, ele pregava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. A Bíblia fala que ele passava por várias tribos pregando e anunciando o Evangelho. E a palavra do Senhor diz no livro de Marcos, que ele diz: ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, e os que não crêem já estão condenados. Aí ele diz em seguida: e esses sinais vos seguirão em nome de Jesus. Quem falar em meu nome, ele fala, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão a serpente, se comer algo mortífero, não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então a Bíblia nos mostra que Jesus ele deu poder sobre os demônios, espírito imundo, enfermidade, sobre todo o mal. Então, se Deus não deu poder, eu falo para a igreja: se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Agindo ele, quem impedirá? Meu irmão, ninguém consegue impedir o agir de Deus. A Bíblia fala que tudo que está debaixo de céu e terra será revelado. Nada escapa dos olhos do Senhor. A Bíblia fala que os olhos dele estão atentos a todos, aos ímpios e aos justos. Ele nos conhece. A Bíblia fala que ele conhece o que está em luz e o que está em trevas. Mas para ele não existe trevas, porque ele é a luz. Jesus é a luz. A palavra do Senhor nos mostra, meus irmãos, que quando eles se reuniram, lá fala que eles reuniram uma casa de oração. Eles estavam, ninguém estava buscando a sua vontade própria. Eles estavam todos reunidos em um só lugar e um só nome. Mas antes disso acontecer, a Bíblia fala que Jesus, ele pregava, ele chamou os seus discípulos 12. A Bíblia nos mostra que eles teve uma caminhada com Jesus de 3 anos, presta atenção, 3 anos. E o próprio conselho da Bíblia que nenhum deles tinha o Espírito Santo. Nenhum deles tinha o Espírito Santo. Pedro andava com Jesus, Tomé, Simão, Tiago, todos eles. A Bíblia fala, mostra a prova, você lê na Bíblia de Lucas, que nenhum deles tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo só desceu sobre a vida dele depois que Jesus morreu. Jesus partiu e disse: eu estou indo, mas ele enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele intercederá por vós. Imagina, um discípulo andar com Jesus 3 anos não tinha o Espírito Santo. Eles pregavam com Deus, o que vai acontecer quando nós vamos altar, as pessoas estão pregando muito bonito, mas não tem o Espírito Santo. E uma pessoa que ela não tem o Espírito Santo, ela vai transmitir o que para você? Hoje as pessoas têm muito teologia. Teologia é algo que você fala, mas não sabe muito. A palavra do Senhor nos fala, meu irmão, o apóstolo Paulo é o maior exemplo de um cristão para mim e para você. Aí você fala assim: mas por quê, pastor? Ele não andou com Jesus, ele não andou, mas ele teve um encontro com Jesus. A Bíblia fala que enquanto Jesus pregava, os discípulos pregavam, apóstolo Paulo era Saulo. Ele era um dos perseguidores da igreja cristã. Ele perseguia os evangelhos, ele perseguia aqueles que levavam a palavra do Senhor. A Bíblia fala que ele açoitava, significa bater, chicotear. Ele pegava aqueles cristãos, lançava na prisão. Meus irmãos, a Bíblia fala que ele era perseguidor. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Saulo, ele foi criado dentro da sinagoga, ele foi criado dentro do templo, junto com aquele sacerdote, com os escribas fariseus. Ele conhecia a letra. Isso eu quero que você entenda. Não adianta somente você conhecer a palavra do Senhor, não. Você tem que ter o Espírito de Deus. Porque ele conhecia a palavra, ele conhecia uma palavra distorcida, uma palavra para fazer as coisas ao contrário daquilo que está nas Escrituras.
Porque o verdadeiro cristão, ele não persegue o outro, ele ajuda o outro em oração. E a Bíblia nos mostra, meus irmãos, os fariseus eram desse jeito, eles arrancavam as vestes, faziam as vestes bonitas, mas eles ficavam só olhando o defeito das pessoas. Mas Jesus, ele veio para quebrar esse protocolo. A Bíblia fala que Jesus, ele veio para mostrar para nós que é possível andar no meio dos macumbeiros, andar no meio dos alvoques e não beber, andar no meio do mentiroso e não mentir. É possível andar sobre este mundo cheio de pecado e não se contaminar com ele. Jesus, ele provou para nós, ele nasceu de uma mulher, ele veio como carne, mas ele era Espírito. O próprio Espírito de Deus pousava sobre a vida dele, porque ele nasceu do Espírito Santo. Eu quero que você entenda nessa noite. Eu não quero somente que você conheça essa palavra. Eu quero que você peça o Espírito de Deus para ele entrar sobre a tua vida, para ele te transformar, para ele te renovar, para ele te instruir, para que ele possa te convencer. Porque a palavra do Senhor diz que convence o homem e a mulher do pecado é o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, você sabe o que é ter o Espírito de Deus? Ter o Espírito de Deus é quando você sabe assim, ó, não sou eu mais quem vive, Cristo vive. Não é fácil, não. Jesus não prometeu a facilidade. Mas quando esse Espírito descer sobre a tua vida, você vai entender tudo o que está acontecendo. Você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem. Você vai entender o que está em Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Jesus. Eu não entendi uma coisa. Eu cheguei em fase na minha vida que eu saí de casa 3 horas da manhã, chegava 10 horas da noite. Saía do serviço, entrava no outro, chegava em casa e ia tomar um banho. Minha menina na época, Yara, era pequenininha, bebê, ela ficava doida esperando chegar no serviço para brincar comigo. E eu tão cansado, só querendo tomar um banho para eu dormir. E eu bravo, ela vai dormir, bravo, porque estou ligado. Ela quer brincar com você. Aí o dia da minha fala era tão cansado, se dependesse de dormir. Eu trabalhava de dia e de noite, saía do serviço, tinha meia hora para chegar no mundo. Até um dia eu conheci a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que eu que adianta o homem ganhar no mundo inteiro e perder a sua alma. Tem que trabalhar? Tem. Mas nós temos que entender que Jesus, nós temos que ter tempo para ele. Porque a palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 3: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar e arrancar o que se plantou. Meu irmão, nós estamos aqui hoje. Cada um de nós, um dia nós fomos crianças. Nós vemos que o tempo está passando. Este tempo ninguém consegue segurar ele, porque o tempo é de Deus. Essa Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás. E lá atrás, o Senhor Jesus Cristo diz: e passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Eu quero que você entenda: a nossa juventude passa, a dor passa, o sofrimento passa, a tristeza passa, mas Jesus, ele continua sendo Jesus, ele continua sendo Rei dos Reis, Rei dos Exércitos, ele continua curando, ele continua libertando, ele continua transformando, ele continua abrindo porta, ele continua mesmo fazendo o impossível, porque ele diz no livro de Lucas 1:37, e que para Deus nada é impossível. Irmão, tem situação que Deus ele coloca nós nela. Aí você diz assim: pastor, mas Deus ele coloca na situação, coloca. Quando Deus tem um propósito na minha vida e na sua, se nós não vemos para a presença dele com alegria, você pode ter certeza. Não está na Bíblia, não está vindo o Senhor, mas venha ao próprio você. Saulo, enquanto ele enxergava, ele não chegou até Jesus. A Bíblia fala como ele estava no caminho da massa para perseguir os crentes. E quando ele estava perseguindo aqueles crentes, estava no meio do mundo, estava dando tudo certo para ele.
Mas um belo dia ele foi para o caminho de Damasco para perseguir os apóstolos de Cristo, aqueles que Jesus tinha separado para dar continuidade no Evangelho. E a Bíblia fala que ele estava de cavalo no meio do caminho de Damasco, quando ele estava esperando para pegar aqueles apóstolos de Jesus. A Bíblia fala que veio uma turma alta, nós acabamos de falar aqui, e de repente veio do céu um som como um vento. A Bíblia fala que veio um som e procurando, cadê? Ele conhecia a letra, ele tinha o Espírito, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Veio do céu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele olhava para cima, eu não estou perseguindo o Senhor, não. Perseguindo o Senhor, não. Mas você tem que entender, quando você persegue o cristão, ele está verdadeiramente na palavra. Você não está tocando ele, é o próprio Cristo. E Saulo fala, a voz que vem de cima fala assim: Saulo, por que tu persegue Pedro? Por que tu persegue o discípulo? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A Bíblia fala que veio aquele clarão e ele caiu no cavalo. E quando ele caiu no cavalo, a Bíblia nos mostra que ele ficou cego. Ele não enxergava mais. Ali, aquele homem que estava com ele não andava sozinho para perseguir os cristãos. Ele pedia cartas, lugares para poder perseguir os crentes. Eles voltavam com ele para casa. A Bíblia fala, meus irmãos, que todos falavam, ouviam falar o nome de Saulo, tinha medo dele. Quando falavam que Saulo estava no lugar, as pessoas que se diziam crente até explodiam. Ele vai prender nós, ele vai bater, ele vai fazer isso. Aí imagina, Deus vai e vai até um homem chamado Ananias. Ele disse: Ananias, vai na rua direita, no número tal, e lá está um homem chamado Saulo. E você vai chegar até ele, eu vou dizer o que você vai falar com ele. E naquele momento, a voz que veio do Senhor, do Espírito Santo, ele disse: Mas Senhor, Ananias é o nome de Deus. Certo? Ele conhecia a voz de Deus. Ele disse: Senhor, mas como eu vou até este homem tem açoitado os crentes, tem batido, alçado na prisão. Ele disse: Ananias, vai, porque quem está mandando sou eu, o Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa, irmão. Se o Senhor mandou, Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou com você que vai acontecer, vai acontecer. Se Ele falou que a porta vai abrir, vai abrir. Mas nós temos que estar firmes na rocha. Nós temos que focar em Cristo. Não é no meio do caminhar, deu certo, agora eu vou parar, porque Deus não tem para mim, para você somente uma porta. Ele não tem para mim, para você somente um carro. Ele não tem somente uma casa. Ele tem a vida eterna. Ele tem o nosso nome no livro da vida. Jesus, meu irmão, Ele não quer somente nos dar a bênção dessa terra. Ele quer salvar a nossa alma. E a palavra do Senhor diz que Ananias vai falar: é eu, Senhor, que estou falando contigo. Vá que eu sou contigo. E a Bíblia nos mostra que Ananias vai. E chegando lá na casa deste homem chamado Saulo, ele olha para ele e diz: o Senhor me mandou vir até. E a palavra fala que ele pôs a mão sobre a cabeça de Saulo. E naquele momento as escamas estavam nos olhos dele. E naquele momento Saulo voltou a enxergar e ficou 3 dias e 3 noites sem ver. Deus permitiu que ele ficou 3 dias e 3 noites sem ver, sabe por quê? Porque ele via com os olhar carnal, olhar físico, olhar de perseguidor. Deus estava trazendo uma visão nova para ele, tirando a visão de perseguidor, a visão física carnal. E Deus falou assim: agora eu quero te mostrar como você tem que ver. Você vai ver agora com 2 olhos. Porque o salmista diz em Salmos 32, verso 8: instruir-te-ei, anunciar-te-ei os meus caminhos, e verá com os meus olhos. É assim que o Senhor quer que nós vemos com os olhos dele, não com nós. Porque os nossos olhos, meus irmãos, ele vê aquilo que está diante de nós, mas o olhar do Senhor, ele vê além. Deus, ele é tão maravilhoso. O irmão pode dar 1000 quilômetros. Se ele pedir para orar, eu oro. Eu sei que eu não faço, quem faz é Deus. Deus envia o anjo até lá. Deus é tão maravilhoso, eu posso estar dormindo, você
sonho. Deus trabalha assim em nossas vidas, meus irmãos. Ele não deixa o servo dele servo enganados. A palavra do Senhor diz em Amós 3:7: eu, o Senhor, não farei nada sem antes avisar o servo profeta. Então vale a pena nós servir o Senhor, meus irmãos. Vale a pena ser fiel. Vale a pena, meus irmãos, permanecer. Pastor, você está falando assim porque você não está vivendo a vida que eu estou vivendo. Eu não estou vivendo a vida que você está vivendo, nem você está vivendo a vida que eu estou vivendo. Às vezes você olha para mim e fala assim: mas pastor, a vida que você tem é muito boa. Glória a Deus, é boa mesmo, porque eu tive encontro com Jesus. Hoje eu tenho paz. Hoje eu deito na minha cama. Eu não me preocupo com o dia de amanhã, porque eu sei que Deus já cuidou e já preparou tudo. Agora, quando nós vamos ter o Espírito Santo, irmão, nós já coloca a cabeça na cama, começa a virar para o lado do outro. Já aconteceu muito comigo. Parecia que eu trabalhava no motorista de um ano, parecia que eu estava dirigindo trabalhando. Eu acordava mais cansado do que eu deitei. Sabe por quê? Você não está descansando, Senhor. Você não está esperando o Senhor. Aí deito na cama, acordo, mano, pastor. Eu acordei parecendo que eu estou mais cansado. Quando eu dormi, eu estava assim, sabe por quê? A sua mente, ela não estava em crise, ela estava nas coisas. Você estava imaginando o que você vai fazer no outro dia. Quando eu imaginar o Fabinho, imaginando pintando, não, eu vou chegar lá, vou lixar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí aqui está tão na mente dele, esse tempo que ele está dormindo, era a hora dele estar pensando no Senhor. Era a hora dele estar assim, eu vou ler um versículo da Bíblia, porque essa palavra ela vai me tranquilizar. Eu vou orar porque a palavra vai me tranquilizar. E quando você coloca, dobra o joelho 5 minutinhos e ora para o Senhor. Eu te agradeço pelo dia de hoje que o Senhor me concedeu. Eu te agradeço pelo alimento que o Senhor colocou na minha mesa. Eu te agradeço pelas vestes que eu estou vestindo. Eu te agradeço pela minha família, pelo tempo que o Senhor me deu. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz, por tudo que eu creio que o Senhor ainda tem que fazer. Eu te agradeço por cada livramento que o Senhor tem que dar. Ainda que eu não vejo, mas o Senhor me deu. Você pode ter certeza. Você vai colocar a cabeça no travesseiro, você vai dormir o sono dos anjos. E quando você acordar, você vai estar pronto para fazer aquilo que o Senhor está preparado para você de novo. Meus irmãos, quantas vezes que eu acordava para ir trabalhar na igreja de um ano, parecia que eu tomei uma surra de noite. Meu Deus, o que está acontecendo? Parece que eu nem dormi. Chegava, parecia que eu estava no trabalho, parecia que o dedo passava. Doido para ir embora. Chegava em casa cansado. Um dia eu falei assim: Deus, é isso que o Senhor tem para mim. E Ele mostrou para mim que Ele tem para mim é melhor do que aquilo que eu esperava. Ele mostrou para mim que Ele tem para mim é bom, perfeito, agradável. Ele mostrou para mim que a minha vontade, aquilo que eu queria, não estava dentro do propósito dele. Mas para entender isso, meus irmãos, não é fácil. Aí chegava na hora do culto, chegavam aqueles amigos, entre aspas. Vamos ali comigo. Vamos lá para outro lugar. Nós vamos lá comprar aqui para nós ganhar um dinheiro assim. E ali saía. O culto começava às 7 horas, né? Ele chegava na igreja 9 horas. Você não é direta, não, meus irmãos, falando eu. Você que trabalha, Deus entende, mas eu não, está dentro da minha casa. Eu poderia chegar cedo. E a igreja não congregava na de casa às 3 minutos, até a pé. E eu falei: meu Deus, o que eu estou arrumando na minha vida? Estou falando algo que aconteceu comigo. Aí, chegava na igreja, na hora que o pastor pregava, eu vou lá porque ele vai entregar a revelação. E quando ele não falava nada comigo, fui lá e não falava nada comigo. Ou às vezes Deus usava e falava algo, mas o que falava não era aquilo que me agradava. Saía, não vou voltar naquela igreja mais. Até um dia eu entendi que o culto começava às 7 horas. Falei: o culto começa, também tem oração, tem que eu achava que era só pregação. Era só revelação, eu ainda não. Mas eu entendi hoje que a revelação ela vem da palavra. Porque aquilo que Deus fala na palavra, Ele
ele cumpre. Aquilo que ele faz na boca do homem, meus irmãos, nem sempre é Deus. Porque tem muitas pessoas falando algo aí que não é de Deus. Há um tempo atrás chegou um homem lá em casa, um pastor, falou comigo assim, ó, presta atenção, durante essa semana vai vir 2 homens aqui no sua casa. E os 2 homens têm muita inveja de você, querer tudo que você tem. Presta atenção, vigia. E eu acho que ele analisou, porque naquele momento eu olhei para ele e vi assim, toda hora chegava alguém lá em casa procurando, e a pessoa assim, está muito fácil. Mas Deus não permitiu ninguém lá em casa, durante a semana toda. E a minha sogra estava lá em casa um dia, ela é muito observadora da questão, e ela falou: não, Gil, você entendeu? Sempre vem gente toda hora procurando, essa semana não apareceu ninguém aqui. E eu fiquei analisando aqui, filtrando. Deu no último dia, eu falei: eu vou no último dia. Aí quem voltou ali, deu um pastor, mas um amigo dele. Eu olhei dele e fiquei calado. Só que a minha sogra, ela vigia, irmão. Você falou isso, e quem vê aqui de novo, eu sei, mas falando. Então, às vezes, eu não tenho muito cuidado quando nós falamos algo que Deus não manda, a gente tem que acreditar. Ele foi falar algo, quem foi lá de novo? Ele. Então, ele dizendo: eu quero ter o que você tem, eu tenho inveja do que você tem. Mas isso, para mim, não vale nada, sabe por quê? Porque eu sirvo a Deus. A Bíblia fala que não vale encantamento. A Bíblia fala assim: que a inveja é podridão dos ossos. Presta atenção. Mas quem pode resistir à inveja? Somente Deus. Se eu sirvo Deus, ela não tem poder sobre a minha vida. Mas aqueles meus irmãos que não está debaixo da presença do Senhor, infelizmente. A Bíblia fala de podridão dos ossos. Já viu quando você sente dor nas costas, no ombro? Parece que está alguém, um saco de cimento nas suas costas. Você, em vez de andar assim, você começa a andar curvado. É assim que o inimigo faz. Ele quer, ó. Aí nós vamos lá na Bíblia para nós provar isso. A Bíblia fala em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28. O Senhor disse: vinde a mim todos que são cansados, subcarregados e oprimidos, que eu, o Senhor teu Deus, vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então esse fardo que nós carregamos pesado não é de Deus, não. Esse peso, eu vou começar a vir nos nossos parceiros, em nome de Jesus, tira esse peso de jugo, porque a palavra diz: teu fardo, teu jugo é suave, teu fardo é leve. Eu não aceito isso aqui. Nós sempre pedimos, meus irmãos, Deus, sabedoria para orar. Eu tenho uma época que eu achava que orar era ficar orando o dia inteiro, né? A Bíblia fala que não sejam palavras vãs, palavras repetitivas, mas que sejam palavras que edificam. Então, quando você estiver na sua casa, se não estiver conseguindo nem orar, lê o Salmo 91. Lê o Pai Nosso. Jesus falou assim: quando souber orar, faça a oração do Pai Nosso. A oração do Pai nos ensinou. Essa é a oração melhor que tem para aquele que não sabe orar. Porque o Pai Nosso que está no céu, esse, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O reino dele vai vir até nós. Seja feita, não é a minha vontade, mas a tua vontade. Assim na terra também como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, para que não nos deixe cair em tentação. Porque o teu é o reino e a glória para sempre. Oração bonita, né? Mas tem pessoas que não podem fazer essa oração, sabe por quê? Não sabem perdoar. O coração está duro. Em vez de querer o reino de Deus, eles querem o reino deles próprios. Acho que é eles que fazem. Aí Deus, meus irmãos, é uma vida assim. Agora, quando nós entendemos que o reino é de Deus, a glória é dele, o poder é dele, as almas é dele, tudo é para ele. Aí você vai entender uma coisa. Você pode estar andando a pé, mas você vai estar cheio da graça, assim,
Eu estou andando bem, glória a Deus. Deus me deu duas pernas para andar. Você pode estar andando de bicicleta, glória a Deus. Deus me deu força para pedalar. Você pode estar andando uma motinha mais ou menos. Você vai estar dando glória a Deus. Deus me deu essa moto para mim. Vou correr para lá e para cá. Você pode estar num carro simples, mas você vai falar assim, glória a Deus. É esse que Deus me deu. E eu sei que a palavra do Senhor diz que aquele que é fiel no pouco, não me deu nada. Então eu agradeço a Ele por esse tempo, que eu creio que no tempo do céu, Ele vai me dar coisas grandes. Então nós temos que reconhecer as coisas pequenas, irmão, para que as coisas grandes cheguem. Se nós não entender, agradecer um pouco, eu vejo pessoas que às vezes estão em casa, aí vai comer, tem tanta coisa de comida diferente, mas só tem isso, não tem mais nada. Eu fico pensando assim, será que essa pessoa não conhece a escassez que está lá fora? Pessoas revirando o lixo, procurando algo para comer. Esses dias eu estava analisando em casa, sabe? Lá em casa para limpar, meus irmãos, é uma luta. A gente começa a limpar no terraço, aí a sujeira desce para em volta da casa. Foi lá em volta da casa e lavar na água da piscina. Aí depois para dentro de casa. Pode tirar o dia inteiro, eles vão lavar e eu vou ajudando ela. Aí eu vou uma mangueira d'água da vassoura esfregando. Aí quando eu vou lavando, eu olho para cima e falo assim, obrigado. Essa é a casa que eu pedi ao Senhor. Eu pedi ao Senhor a casa grande, que o terraço, piscina nos fundos. Então glorifico o Senhor. Eu tenho isso para limpar. Tem gente que queria ter, não tem. Quando eu estou limpando a piscina, eu falo assim, glória a Deus. Tem gente que vai dar trabalho, nós fazer esse trabalho que muitos queriam ter. Então nós temos que aprender a agradecer. Não foi o que eu pedi a Deus, agora vamos morar por quê? Ah, mas o produto de piscina está tão caro. Mas Deus não deixou faltar. Pastor, o carro está muito caro, mas eu quero que direto você compra um pedacinho para mim. Deus é bom, meus irmãos, o tempo todo. Quando Jesus falava com os discípulos, Senhor, Tu é bom, Ele é um bom, meu Pai. Deus é bom. Por mais que nós não merecemos, Ele faz o melhor para nós. Ele nos dá o melhor. Então, meus irmãos, às vezes tem pessoas que aconteceu comigo, cheguei no lugar, mas por que você não compra uma moto nova? Às vezes essa moto velha, foi essa que eu pedi para Deus, é essa que eu quero. Ela faz o que eu preciso. Para mim, eu ter ela e ter uma nova não vai dar diferença, não. Vai ser no PPA mais caro, vai ser coisas de parte de injeção, coisas. Essa aqui eu posso andar até acabar a gasolina, que carburar, não vai estragar. As peças é barato, não me dá problema, e eu louvo a Deus. Então nós temos que agradecer, meus irmãos, aprender a ser grato ao Senhor. Um dia eu falei com Deus, eu não preciso de muito, que a tua palavra diz que o Senhor vai suprir a nossa necessidade. Eu quero é paz, porque tem pessoas que não querem ser técnicas, mas que não tem paz na vida. É gostoso você chegar em casa, ver sua esposa, seus filhos, você olhar para eles e dizer, Senhor, me deu uma família abençoada. Gostoso é você chegar no seu trabalho, você cumprir o seu dia de trabalho, chega no final do mês, você pega seus salários, por mais que pode não sobrar, você consegue pagar as contas. Honrar Deus no compromisso. Deus não prometeu abundância demais, não, Ele prometeu suprir as nossas necessidades. Aí tem pessoas reclamando que a pastor não sobra nada. Não sobra não. Tem gente que está conseguindo pagar as contas, está conseguindo fechar a conta no final do mês. E Deus tem te honrado, sabe por quê? Porque Ele tem propósito, chamado na tua vida. Ele tem mostrado para você em várias situações que Ele é contigo, mas às vezes você coloca dúvida, o inimigo coloca dúvida na sua mente. Deus tem mostrado para você dentro da tua casa. Às vezes você pediu ao Senhor, Senhor, eu queria ter tantos filhos, Ele te deu. Eu queria ter um lar, Deus te deu. Eu queria ter um trabalho assim, e Deus te deu. Deus está falando contigo, agora eu quero que você entregue mais a mim. Eu quero que você entenda que eu sou o Senhor. E além de mim não há outro. Ele diz, na cura mais. Ele disse na palavra dele, que ainda que houvesse dia, eu não sou nada.
pode fazer escapar dela. Ele fala contigo, tudo que você colocar nas mãos dele, seu seguro, porque a palavra dele é escudo para aqueles que confiam. Às vezes nós pedimos tanto a Deus, mas nós esquecemos o principal, de agradecer. Hoje eu estava lá em casa, estava dando a meditar, aí tem um amigo meu que falou assim comigo assim, eu estou precisando disso e disso, e eu tinha lá em casa. Era uma peça de moto usada, ele precisava daquele momento. Eu falei com ele assim, espera um pouquinho que eu estou indo levar para você. Tem coisas que Deus vai te dar, mas não é para você não, para os outros. Um dia eu estava lá em casa conversando com o Fábio, a glória de Deus, e ele falando que o sonho dele era ter um carro. E eu falei com ele assim, Deus realiza sonhos. E quando Deus é assim, Deus usa alguém para nos abençoar. E Deus abençoou ele. Porque Deus conhecia o coração dele, sabia que ele precisava. Sabia da luta dele para chegar na igreja com os 3 meninos, na época era do pequenininho, carregando 3 de uma vez. E Deus ouviu. E Deus colocou nas mãos dele as condições que ele tinha. Eu creio que ele não imaginava nem um pai daquele ali 4 portas, ele imaginava um carro mais simples. Mas Deus colocou o quê? Algo melhor do que ele pediu. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. O carro gasta. O carro estraga, que anda. Mas Deus sempre tem dado condições para arrumar. Deus tem dado condições, sabe por quê? Se Deus colocou nas tuas mãos, Ele vai te ajudar. Ele disse, eu te ajudo. Então, meus irmãos, como falar de Deus? Deus é o que para você? Para mim, Ele é tudo. Tem gente que fala que a salvação, Ele é pecador. Para mim, Ele é tudo. Porque eu entro na palavra dele e diz, sem mim nada podeis fazer. Mas com Ele eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Então nós temos que entender, Deus Ele dá semente para quem se tem, porque precisar tocar para mim, para a obra. E Ele falou, Deus prefere, meus irmãos, nos manter na presença dele. Deus não quer nos ver longe dele, não. Ele sabe que lá no mundo, ele fala assim, no mundo teremos aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Como Jesus venceu, se nós chegarmos na presença dele, nós vamos vencer também. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda a palavra do Senhor, diz, todos fomos cheios do Espírito Santo. E começaram a falar, a Bíblia fala, em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Nós temos que buscar isso, meu irmão, para que Deus nos encha com o Espírito Santo, para que Ele, não somente para nós falar em línguas, profetizar, mas para que nós entendamos que é Ele que nos convence, para nós entender que é o Espírito Santo que vai nos entender, nós vamos entender o que está acontecendo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, nós não vamos ter dúvida quando é Deus falando comigo, com você. E o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que o Espírito, ele está pronto. É nós que temos que prontificar. É nós que temos que tomar posição e ir diante. A Bíblia nos mostra que o povo estava reclamando com Moisés. E Moisés começou a clamar com Deus. E Deus disse para Moisés, por que clama a mim? Fala com o meu povo que marchar é continuar. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marchar é seguir em frente. Meu irmão, pastor, eu vi a porta estava fechada. Mas você vai parar porque a porta fechou? Vai, Deus vai te mostrar outra forma. Mas eu fui hoje, pastor. Precisava entregar aquele serviço, mas consegui. Você precisava. Você fez um plano, mas Deus fez outro. Tem coisas nas nossas vidas que nós fazemos um plano, mas a Bíblia fala: há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o fim dele traz a morte.
Mas o caminho que Deus nos projetou, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Os caminhos nossos são tortos, são enganosos, mas o caminho do Senhor, Ele é perfeito, meus irmãos. E como conhecer o caminho do Senhor sobre a minha vida, meus irmãos? Através da palavra. Medita nessa palavra, como Deus disse para Josué. Medita nesse livro de dia e de noite, para que vá bem. Você sabe o que é ir bem? É para que tudo dê certo. Medita nessa palavra de dia e de noite. Pastor, não tem tempo, né? Quando você acorda, não precisa ler muito, não, né? O ano é grande. Ah, pastor, não tem quanto tempo olhar a Bíblia. O tempo é de Deus. Se você não consegue ler uma página inteira, lê um versículo. Lê de manhã, não precisa sair da sua casa, você trabalhar. Lê quando você voltar agradecendo, não precisa ler muito, não. Lê na hora de dormir, lê 3 vezes ao dia para você ver. A Bíblia fala que Daniel orou 3 vezes ao dia. Ele orava 3 vezes ao dia. E Deus enviou um anjo para trazer a resposta. Deus enviou um anjo. Está falando que o homem enviou, Deus enviou. Eu não sei qual é a resposta que você precisa. A palavra do Senhor diz, Jeremias 33:3: clama a mim, e eu lhe responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes e fortes que não sabes. Ele está falando, clama a mim, é o Senhor dizendo, você tem que clamar o que orar. E eu lhe responder-te-ei, ele vai te responder. Coisas firmes e fortes, coisas concretas, firmes, coisas, aquilo que você não consegue fazer. Fortes, porque nós somos fracos, mas forte ele habita em nós. Ele diz que no fraco ele se faz forte. Quando você achar que você está fraco, não está tendo esforço, ele diz que no fraco se faz forte. Ele quer nos usar na nossa fraqueza, sabe por quê? Porque quando nós estamos fracos, é Ele que fala com nós. Quando nós achamos que está forte, Ele não faz porque você acha que você está fazendo. Não é por força do braço, não é por força de violência, mas pelo Espírito. A Bíblia fala, meus irmãos, que o reino de Deus, o reino do céu, ele é tomado por força. Esforça-te, temor. Por mais que nós não merecemos, faz um propósito com Deus, ele sempre responde. É para fortalecimento? Faz. Deus sabe, Ele conhece o teu coração. Pastor, mas eu não estou tendo força. Busca a força dele. Busca o poder dele, que ele disse que deu poder sobre os demônios, os espíritos da enfermidade, tudo mal. Então ele já deu o poder. Pastor, mas eu nem vai dizer ainda, eu passei pelas águas. Meus irmãos, nós estamos falando de Jesus, quem faz é Ele. Ele vai te preparar. Ele não falou que para orar tem que batizar, passar pelas águas. Ele não falou assim que Ele vai fazer milagres somente aqueles que estão lá já batizou, não. A Bíblia nos relata, meus irmãos, uma história que eu fico meditando nela, aquela história daquela mulher com fluxo hemorrágico. A Bíblia fala que aquela mulher havia 12 anos com fluxo hemorrágico. Naquela época, meus irmãos, as mulheres que estavam naquela época, elas tinham que ser separadas do marido, ela ficava num lugar como se fosse um calabouço, um porão, ela não podia ter contato com ninguém, que ela era impura. Imagina essa mulher 12 anos com fluxo. A palavra de Deus mostra que ela gastou tudo que tinha. Lá não fala se ela era rica, se ela era pobre, mas isso não importa, só fala que ela gastou tudo. Para um rico gastar tudo é ruim, para o pobre também é ruim perder tudo. Fala que ela gastou tudo que tinha e não foi curada. Mas porque ela estava buscando nas coisas do mundo. Mas a palavra do Senhor nos fala que Jesus estava pregando no meio de uma multidão. Aquela mulher não fala que ela conhecia Jesus, que ela aceitou Jesus. A Bíblia só relata que ela ouviu falar de Jesus. Ela só ouviu.
coração dela, na mente: se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curado. Meus irmãos, olha a fé dessa mulher. Eu creio que nem os discípulos de Jesus que andavam com ele tinham tanta fé como essa mulher. A Bíblia fala que ela chegou, aceitou Jesus, ela falou: eu quero ser batizada. Ela falou assim: somente eu tocar nas vestes, nas obras, que eram as vestes dele, eu serei curado. Meus irmãos, aquela mulher, quando ela entrou no meio daquela multidão para tocar nas vestes de Jesus, eu creio que o inimigo soprou tanta seta no ouvido daquela mulher, soprando assim: você vai entrar no meio, você está com frutos, você está impuro, eles podem te apedrejar, eles podem te matar, porque você não pode estar no meio do inimigo soprando, eu imagino assim. Mas ela foi: não, vou tocar. E a Bíblia fala que Jesus, passando com seus discípulos, a multidão era tanto que apertava Jesus. Glória a Deus. E do nada aquela mulher vai, toca nas vestes dele. E a Bíblia fala que quando ela tocou nas vestes de Jesus, dali saiu, a Bíblia fala, algo sobrenatural. Saiu virtude. A virtude do Espírito Santo, o poder que estava em Jesus tocou naquela mulher. E a Bíblia fala que aquele fruto parou naquele momento, naquela hora. E ela ficou quietinha e Jesus continuou andando. A Bíblia fala que Jesus, como ele é Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele diz para os discípulos: alguém me tocou diferente. Imagina no meio de uma multidão, meus irmãos, uma pessoa que nem conhecia Jesus, não ouviu falar de Jesus. Ela toca nas vestes, e o próprio mestre diz: alguém me tocou diferente. Eu quero que você entenda nessa noite: Jesus quer que você toque nele diferente. Ele quer que você toque com ele com fé, crendo no milagre. É você dizendo: Senhor, eu sei que eu não consigo, mas o Senhor faz. Eu creio que é impossível para mim, mas para o Senhor não é impossível. Jesus te trouxe aqui nessa noite para você tocar nele diferente. Mas pastor, como eu vou tocar em Jesus? Através da oração, através do jejum, através da palavra: Senhor, eu sei que eu vou tocar, e eu creio que vou tocar. E quando Jesus disse para os discípulos: alguém me tocou diferente, os discípulos disseram para Jesus: a multidão é tanta e te aperta. E o Senhor disse: alguém te tocou? Os discípulos, naquele momento, Jesus estava vivo ainda. Eles não tinham o Espírito Santo, eles viam pela carne. A multidão é tanta, te aperta, tanta gente tocando. Como você vai dizer que alguém tudo diferente? E Jesus vira para trás e olha para aquela mulher. E quando ele olha para ela, aquela mulher com um temor, ela diz: eu não sei, foi eu que toquei. E Jesus disse para ela: mulher, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Meu irmão, que salva nós é a fé, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas agora com a fé você toca. Você toca sem ver, você diz: eu estou tocando porque eu sei que Ele vai me curar, Ele vai me libertar, Ele vai me transformar. Ele crê. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Emmanuel, que é o Deus conosco. Nós temos que tocar, meus irmãos, em Jesus. Você tocou em Jesus nessa noite? Toca nele com teus pensamentos, leva teus pensamentos dele: Senhor, eu preciso tocar o Senhor, mas se minhas mãos não alcançar o Senhor, toca na minha vida, toca na minha casa, muda tudo de lugar, coloca tudo em ordem. Peça a Ele para fazer, meus irmãos, demolisse dentro da tua casa. Peça a Ele para fazer, como a palavra do Senhor disse, que as águas moviam, os anjos desciam, trazia cura e libertação. Fala para o Senhor: cura a minha alma, cura a minha casa, cura a minha vida espiritual, sentimental, financeira, física.
precisa. Eu preciso do Senhor. Faça, meu Pai, o sobrenatural, porque o natural nós fazemos, mas o impossível nós colocamos nas mãos do Senhor. Meu irmão, se você veio aqui hoje, é porque você queria que o Senhor ia falar com você, como Ele está falando na palavra, porque essa palavra, meus irmãos, ela jamais volta vazia. Essa palavra aqui, ó, ela tocou uma vez, acabou. Agora ela tocou, agora fala assim, que ela não sai do meu coração. Como a palavra do Senhor disse, meu Deus, que de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impiedoso, e encheu toda a casa. Eu creio que o Senhor encheu essa casa nessa noite. Eu creio, papai, em nome de Jesus, em que estavam assentados, e todos que estão aqui, meu Pai, nesta noite, que eles possam ser tocados pelo teu Espírito Santo. Da mesma forma, Pai, que a tua palavra diz que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pai, que o Senhor possa nos encher com o teu Espírito Santo nessa noite, não somente nessa noite, mas todos os dias, para que Ele possa nos convencer, meu Pai, daquilo que não tem te agradado. Pai, que essa pessoa que entrou por essa porta nessa noite, onde ela colocar a planta nos pés, Pai, que o Senhor do Senhor esteja, Pai, dando livramento contra tudo aquilo que não for do Senhor. Pai, eu profetizo as bênçãos do Senhor sobre cada vida, cada família que entrar por essa porta, Pai. Que o Senhor possa fazer, Pai, o sobrenatural e impossível. Pai, nós pregamos a Tua palavra porque nós sabemos que a Tua palavra cura, a Tua palavra liberta, a Tua palavra, Pai, fez o cego ver, o surdo ouvir, o mundo falar, o peixe andar. E nós queremos essa palavra nessa noite, Pai. Eu não sei o que cada um que entrou por essa porta, meu Pai, precisa e necessita, mas o Senhor sabe. Meu Pai, faça, meu Pai, o impossível nessa vida. Porque grande é o testemunho que essa pessoa vai contar, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome. Eu não sei se é uma porta de emprego, Pai, eu não sei se é uma libertação, eu não sei, meu Pai, que essa pessoa vai ter buscado o Senhor, mas entra na mente dela agora, Pai. Liberta daquilo que não for do Senhor. Faça com que essa pessoa tome noite de tudo que não te agrada, Pai, para que ela possa discernir, porque a Tua palavra diz ir e pregar a palavra para toda criatura. A Tua palavra diz para ir e fazer discípulos, Senhor. E hoje, Pai, eu estou aqui pregando para essa pessoa e eu creio e profetizo em nome de Jesus. Eu não sei o tempo que eu tenho para o Senhor, e essas pessoas vão estar aqui também ministrando a palavra do Senhor, Pai, e fazendo discípulo. E você vai estar usando, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, eu sei que o Senhor está aqui. E eu pego no Senhor quem crê. Pai, eu profetizo essa palavra que foi ministrada nessa noite, em cada vida que se encontra na minha vida também, fazendo o mover do Espírito Santo, como a Tua palavra disse, meu Pai. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Meu Pai, que o Espírito do Senhor possa conceder, meu Pai, paz sobre esse coração que está aflito, angustiado, que possa levar com o marinho bálsamo. Assim eu te peço e te agradeço, Pai, por essa palavra que foi ministrada nessa noite. Não no meu nome, mas sim no nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E a igreja que crê diz: glória a Deus. Meus irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. É prazer na igreja. E eu creio que Deus falou comigo, Ele falou com você também, vai continuar falando. Aquilo que eu não posso expressar para os irmãos, o Espírito do Senhor vai expressar no nome de Jesus. Que Deus possa levar paz do teu lado, que você possa ter sonhos de Deus, ter um sonho abençoado, que toda insônia seja repreendida em nome de Jesus sobre a tua vida, que toda enfermidade seja repreendida sobre a tua família e sobre a tua vida, que o Senhor traga libertação e cura do teu corpo, da alma e do espírito, para que você seja servo do Senhor. Amém, meus queridos? Glória a Deus, essa é a palavra, estenda as mãos, para que nós possamos receber a bênção do Senhor pelas embora em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, na nossa casa, no trabalho, onde quer que cada um colocar a planta nos pés da igreja que crê diz. Glória a Deus, vamos em paz, Senhor nos acompanhe em nome de Jesus.